Olá. Bom, faz algum tempo que eu não gravo e eu gostaria de atualizar algumas situações. Hoje, muita coisa tem acontecido devido a essas novas mudanças de formas de viver. Para quem trabalha ativamente, presencialmente, tem muita mudança. Para quem está trabalhando home office, tem muita mudança. E para quem perdeu o emprego, para as crianças e adolescentes ou mesmo adultos, que estavam fazendo algum curso presencial, hoje tem que fazer online, e é toda uma mudança de forma, padrão, estilo, ambiente. E de repente o próprio ambiente de casa passa a ser um ambiente maçante e angustiante. Para muitas pessoas, isso é levado até que de forma sustentável. Para outras, infelizmente, não. O número de suicídios tem aumentado devido principalmente à angústia dos dias atuais, as incertezas de ver países menores já melhores, países maiores ainda com dificuldades, vendo os nossos governantes nessa briga de poder, eu mando mais que você, e, e a mídia, juntamente com as notícias e as notícias falsas, e confundindo cada vez mais a cabeça da população em geral. Então, no caso, eu vim falar uma coisa que eu tenho visto muito com aqueles que eu atendo e mesmo com aqueles que eu não atendo, mas tenho notícia, que é as crises de pânico e ansiedade. É muito comum na, nas vésperas de um grande evento ou depois da perda de algo ou alguém que a pessoa considerava como base, como ponto de apoio, as pessoas desenvolverem pânico ou ansiedade. Ou mesmo no final, né, de alguma situação, que não necessariamente uma pessoa, mas algo real que a pessoa entendia como base. Por exemplo, um emprego que a pessoa trabalhou por muitos anos e, e de repente surge a demissão. Né? A pessoa fica sem base. Mas existem alguns outros detalhes, principalmente em relação à forma da criação. Isso define muito a forma de como vai viver dali para frente. Na fase adulta, aonde se desprende totalmente dos pais, muitas vezes pelo próprio falecimento dos pais, aquela criança que não foi criada com uma estrutura de ter a capacidade de se virar de forma independente, acaba crescendo um adolescente sem a capacidade de ser independente e acaba sendo um adulto sem a capacidade de ser independente. O que geram aí problemas secundários advindo desse medo de ficar sozinho pela falta de capacidade de aprendizado. Muitos acabam se envolvendo em relacionamentos abusivos ou possessivos por não poderem ficar sem o parceiro ou a parceira.
Muitos acabam se enfiando de cabeça num trabalho, que é o termo, né, escravo do trabalho, por não poder ficar sem o trabalho, né? Alguns dizem que gostam muito do que fazem, que precisam do dinheiro porque senão vão passar fome, necessidade, e na maioria das vezes esse não é o motivo principal. O motivo principal é não ficar só, né? Sem esse trabalho, sem essa pessoa se sentindo vazio, porque lá na infância não foi criado uma sustentação, não foi criado uma situação onde se podia preencher, ou foi preenchido, né, essa lacuna que é a segurança de si. Pois bem, então esse adulto desenvolve, esse adolescente a partir dali desenvolve a síndrome do pânico ou a crise de ansiedade. Bom, é diferente um pouco da depressão, porque a síndrome do pânico ou a ansiedade são diferentes, mas são bem parecidas. Elas trazem um excesso de pensamento sobre algo que eu não sei exatamente o que é. É uma sensação muito grande de medo e de inconstância. Aonde tudo que eu tiver, tudo que eu tenho como base, meio que acaba, ou a pessoa desenvolve na iminência de acabar. Então, muitas pessoas têm um bom emprego, têm um bom relacionamento, mas desenvolvem mesmo assim a síndrome do pânico ou a crise de ansiedade. Na realidade, as duas estão ligadas ao futuro. Nem o pânico, nem a ansiedade estão ligados ao passado. Por quê? Porque você não está falando de algo que se lembra, está falando de algo que se imagina. Então, a primeira coisa que eu digo para todos aqueles que eu atendo com síndrome do pânico, crise de ansiedade, é confie um pouco mais naquilo que você tem como real, naquilo que você pode realmente tocar, naquilo que você vive hoje. Viver o presente, viver o momento presente para quem tem síndrome do pânico ou crise de ansiedade é importantíssimo. A segunda coisa é que quem tem o pânico normalmente sente o pânico durante um evento. A ansiedade ela vem antes do evento, né? Então a ansiedade ela tem uma ideia ainda antecipadora, diferente do pânico, que é durante a situação. O pânico ele vem durante a noite, se a pessoa tem medo de dormir sozinha, tem medo do escuro, tem medo que alguém invada a casa ou algo do tipo. A ansiedade vem antes de anoitecer. Se a pessoa tem medo de passar a noite, ela tem a ansiedade como véspera, como situação que antevém o problema. Então é como se a crise de ansiedade viesse antes do pânico. E o pânico vem durante a situação e a ansiedade vem antes da situação. Bom, baseado por isso, a gente vai trabalhar em duas etapas. E como nesse vídeo eu tô aqui para dar dicas, então, de novo, a ansiedade e o pânico vem como futuro, vem sobre imaginação e não como certeza. Toda a situação de certeza vem como depressão. A depressão é baseada em algo que a pessoa vive e viveu, e não vive e vai viver. Então tem que ter essa diferenciação bem clara. Depressão é uma melancolia. Ansiedade e pânico é uma imaginação, é uma criação de circunstâncias. Segunda coisa que a pessoa tem que entender, que é sobre o que eu falei em relação a acreditar no que se vive. O que você está vivendo agora, nesse exato segundo, te coloca em risco? Não. Então vive isso e sente isso. Isso já vai ajudar muito a criar aquela ideia de que eu não estou indo para a boca do leão. Eu estou aqui, o leão está lá, e eu nem sei se ele está lá mesmo. Então eu estou aqui e eu ainda estou aqui. Enquanto eu estou aqui, eu estou bem, estou seguro.
Terceira coisa, respiração e ambiente. Bom, a respiração, ela depende muito da sensação de segurança. Nesse caso, tá? Depende de muitas outras coisas, mas nesse caso, da sensação de segurança. Então, eu tenho medo de que alguém me assalte. Bom, mas eu estou aqui dentro de casa, porta trancada, eu estou seguro. Então, nesse momento, eu posso respirar mais aliviado. E quando a pessoa vai se colocar numa situação de insegurança, incerteza ou pânico, ela começa a fugir de situações que ela imagina. Só que ela não se dá conta, ela não percebe que naquele momento, naquele ambiente, ela está segura. E a cabeça começa a girar, girar, e é muito pensamento, e o que eu faço, o que eu faço, o que eu quero, o que eu não quero, porque isso, porque aquilo, como eu faço. E aí gira um círculo, cria um círculo vicioso aonde a pessoa cria uma sensação de medo ou de pânico em relação ao futuro. O coração acelera porque a mente leva você até lá, então o coração acelera porque para ele você está vivendo isso. Ele acelera, aumenta sua circulação sanguínea, aumenta a oxigênio, precisa de mais oxigenação porque ele acelera. A respiração fica mais curta e isso cria uma sensação de descontrole. Então é como se viesse do inconsciente para o corpo, para o racional ou para o consciente. E quando chega no consciente, o estágio que você está já é de aceleração. E quando chega aqui, é como se você recebesse essa luz naquele momento, sem perceber que aquilo já começou no seu corpo antes. Que você não está recebendo algo de agora, mas sim que já veio sendo criado pelo seu corpo. Baseado pelo seu pensamento. Então vem do racional para o inconsciente, do inconsciente para o corpo, do corpo para o racional de novo. Então, se você bloqueia o racional aqui, que é a ideia de não pensar no futuro, você tendenciona o seu inconsciente a não acelerar, a não dar essa sensação para o coração de vibração, de que você precisa ter medo, de que você está numa situação de medo ou de pânico, ou de ansiedade, mas tudo gera em torno do medo. O seu corpo, o seu coração não acelera e você não vai criar uma sensação de que você está em pânico. Porque o pânico é uma sensação de descontrole. Ou seja, eu perco o controle sobre o meu corpo. Então, quando a pessoa está numa situação dessa, ela quer dormir, não consegue, ela quer se mexer e não pode, ela quer comer e não tem fome, ela quer gritar e não sai a voz, ela quer chorar e o choro está preso, ou seja, ela desconecta da mente e do corpo. E aí você tem impulsos do inconsciente, o corpo reagindo a esses impulsos e o racional sem conseguir se ligar ao inconsciente e só vivendo como refém dessa situação do corpo. Quando a pessoa muda o pensamento, e tudo que eu vou falar parece muito fácil, muito tranquilo, mas eu sei que é complicado, eu sei que tem dificuldades e barreiras enormes para se passar, e é por isso que eu falo e afirmo de novo a necessidade da conversa, do diálogo, de se abrir, de pedir ajuda, de fazer terapia, de conversar com pai e mãe, de conversar com os filhos, de conversar com o irmão, de conversar com quem for que você se sentir seguro ou segura, porque se isolar não resolve nada. Absolutamente nada. Isso é feito em terapia, isso é feito em conversa com muito amor e pouco julgamento. Isso é a receita para superar ansiedade e pânico. A partir daí, cria-se então um conhecimento para que não seja jogado essa energia, esse gatilho no inconsciente, para que ele não dispare o corpo, não disparando o corpo, o seu racional acaba ficando mais tranquilo. Então, a última dica desse vídeo e mais importante para mim, conhecimento. Quando você entende, quando você aprende, quando você relaciona coisas que para você são reais, são importantes, e se você se permite a ouvir, você se permite a entender,
você se permite, você aceita a ideia das pessoas, porque o grande detalhe, o grande problema, a grande dificuldade para qualquer um chegar em quem está com depressão, e aí eu vou incluir depressão, ansiedade ou pânico, é que a pessoa se fecha como se o problema e a culpa fosse dela, como se o problema fosse só dela, como se ela tivesse que resolver tudo sozinha. Isso é a pior das decisões que a pessoa pode tomar. Lógico, não é para sair falando para qualquer um, para todo mundo, porque você vai ter muita gente que não vai saber nada do que está fazendo, mas as pessoas que te amam à sua volta, sejam pai, mãe, irmão, filho, filha, irmã, não importa. As pessoas que te amam, que estão à sua volta, sofrem por isso. E sofrem muito por ver você acuado, fechado, angustiado ou pressionado pelos seus pensamentos. Então, converse, porque é só através da conversa que você vai ganhar o conhecimento, vai entender como respirar melhor, vai ter a capacidade de respirar melhor e vai entender o que você está vivendo naquele momento e o que você não está vivendo naquele momento. Ok? Espero ter ajudado. Espalhe esse vídeo se você conhece alguém que tem a síndrome do pânico ou a crise de ansiedade e fale para essa pessoa. Não se isole, não se feche. Viva, converse, dialogue, fale o que está sentindo. Deixe as pessoas que podem realmente te ajudar. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, fico muito feliz, espero ter ajudado. E todas aquelas listas de recomendações, né, e de pedidos, né, se inscreva no canal, clique no sininho, saiba, compartilhe se você gostou e se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, porque não tem jeito. A única forma de realmente ajudar as pessoas é estarmos ligados a elas, é nos permitir falar e nos permitir ouvir também. Estamos juntos, tá? E realmente nesse momento precisamos estar mesmo juntos. Se isolar não é definição de força, é definição apenas de isolamento. E isso só vai retardar a sua melhora. Legal? Espero que você fique bem, que Deus te proteja sempre e até a próxima.